Olá, meninas! Bem-vindas ao Mami ABS, esse canal onde nós falamos sobre a amamentação de uma forma eficiente, prazerosa, prática. Eu sou a Renata Bessa e o tema desse vídeo de hoje é mas será que meu bebê está mamando o suficiente? Seria muito bom, né, se a mama da gente fosse transparente e tivesse linhazinhas graduadas, para a gente poder ver que está esvaziando, tipo uma mamadeira, sabe? Para ver se está esvaziando e se o bebê tomou, quantos ml tomou e coisa e tal. Nossa, seria perfeito. Mas não é. E como que a gente vai saber se esse bebê realmente está mamando o suficiente ou se não está mamando o suficiente, o que está acontecendo, né? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: é normal um recém-nascido sentir fome, tipo, sempre? Porque assim, quando ele é bem pequenininho, nos primeiros dias, a sensação que a gente tem, né, com o bebezinho recém-nascido é que ele, tipo, quer mamar 24 horas por dia, o tempo todo. Então, assim, sim, é comum nesse começo a gente ter essa percepção de que o bebê está sempre com fome. Primeiro que o estômago dele é muito pequenininho, né? Então, assim, cada mamada, a mama é aqui. Mas, em compensação, são muitas mamadas até esse bebezinho criar força, sabe? Né? De sucção, língua, boca, para ele conseguir sugar. Então, nesse começo, realmente é uma frequência maior de mamadas e mamadas mais curtinhas. Então, é comum. Depois, não, a eficiência vai aumentando e esse bebê vai conseguindo mamar um volume maior e então a frequência vai ficando um pouco mais distante uma da outra. Então, assim, outra coisa que é importante, o leite materno, ele é muito rapidinho de ser digerido, fácil mesmo, é uma beleza. Então, assim, não força o sistema digestivo do bebê, ele tem facilidade para digerir, o que é excelente, principalmente bebezinhos muito pequenos, bebezinhos recém-nascidos. Gente, leite materno é vida, é muito mais fácil de ser digerido do que outros leites, né? Fórmulas artificiais e afins. Então, sim, o bebezinho ele toma um pouquinho e pouco tempo depois ele precisa ser alimentado novamente. E, então, assim, mas isso é no comecinho, né, gente? Depois, essa eficiência de amamentação vai aumentando, esse bebê vai conseguindo mamar todo o leite, não só aquele primeiro leitinho, né, que é um leite mais hidratante, que tem mais água, mas ele também vai conseguindo fazer a mamada até o final e chegando naquela parte do leite, que é um leite mais gorduroso e que sustenta mais. Então, à medida que o bebezinho vai passando os dias, rapidamente ele vai conseguindo chegar nesse ponto. Outra coisa que é importante é assim, mas em casa, como que você vai saber? Poxa, meu bebezinho tem 7 dias, como eu percebo se ele está alimentando, né, o que precisa? Porque é uma pergunta muito que as mães se fazem muito, né? Quem nunca parou para pensar se o seu bebê realmente estava mamando a quantidade que precisa? Então, assim, alguns parâmetros a gente pode seguir. Bom, primeiro, você vai acompanhar o desenvolvimento do bebê. Nesse começo, principalmente, a gente tem mais visitas ao pediatra e o pediatra vai medir todos os parâmetros, vai pesar, vai medir cabeça aos pés, né? Circunferência da cabeça, vai olhar vários parâmetros. Então, ele é o primeiro a nos dizer é, se o crescimento e o desenvolvimento desse bebê está ok ou se acende uma luz de alerta aí para a gente prestar atenção. Então, assim, dentro da curva de crescimento do bebê, a gente vai ver que ele vai ganhar, em média, 30 gramas por dia. Isso vai depender, né, de cada idade da criança, de como é que ele nasceu. Bebezinhos prematuros têm uma história de crescimento diferente de bebês que nasceram a termo, né, no tempo correto. Então, isso tudo o seu pediatra vai te ajudar a olhar e a te dizer se está tudo ok. Em casa, como é que você vai ver se em casa está tudo bem, se não está tudo bem, se você precisa se preocupar com alguma coisa? A primeira coisa que é muito fácil de notar é a frequência de xixi e de cocô. Então, assim,
Porque, claro, né, gente, o bebê que está mamando muito pouquinho, que não está ingerindo a quantidade de leite que ele precisa, ele não vai conseguir fazer a quantidade de xixi e de cocô que ele, né, que é esperável. Então, assim, quanto é esse esperável? Bom, bebezinhos de até 2 meses, então, né, é esperado que ele suje aproximadamente de 8 a 10 fraldas por dia. Então, isso é fácil de medir, né? A gente compra a fralda, você pode marcar a data do início da fralda, né? Na hora que você abrir o pacote, você já coloca lá uma etiquetinha, um papelzinho, qualquer lembrete, uma nota em algum lugar que diz que você abriu quantos dias está durando o pacote de fraldas. A maioria das mães e dos pais dá bastante notícia de quantas fraldas, pelo menos por semana, né? O bebezinho tá usando. Na hora que ele vai crescendo mais, vocês vão notando que o número de fraldas cai um pouco, de fraldas sujas, né, de xixi, de cocô, diminui um pouco. Então, assim, ele vai sujar mais, o volume é maior de xixi e de cocô, mas o número de fraldas, de vezes que esse nenenzinho faz o xixi e o cocô, diminui um pouco. Então, assim, recapitulando, até 2 meses, ele vai sujar de 8 a 10 fraldinhas por dia. E na hora que ele faz acima de 3 meses para frente, até 6 meses aproximadamente, ele vai sujar de 6 a 8 fraldas por dia. Então, se o seu bebezinho está fazendo xixi, cocô e está dentro dessa frequência, é um excelente sinal. Se não estivesse entrando, como estaria saindo líquido, né, e fezes e coisa e tal? Então, quer dizer que está entrando e está sendo, né, uma quantidade interessante. Outra coisa, não só a frequência do xixi, mas observe também a cor desse xixi. Porque se o bebê toma pouco líquido, ele vai acabar fazendo um xixi mais escuro, entendeu? Pode às vezes dar até um pouquinho de cheiro e coisa e tal. Então, assim, se você viu o xixizinho, tá transparente, né? Aquela corzinha bem clarinha, isso é um excelente sinal. Quer dizer que tá dando tudo certo. Outra coisa importante também, além da questão do xixi, o seio da mãe fica mais leve. Gente, isso é muito legal. Não sei se vocês já repararam, muita gente comenta comigo, eu também notava isso. Não nos primeiros dias, com um bebezinho muito pequeno, não, porque o volume que mama é muito pequeno. Mas a partir do momento que a mamada começa a ficar constante, você vê que começou a fluir, depois que o bebezinho mama, você sente que a mama ficou mais flácida, mais leve, a areola também ficou mais macia. Então, se você vê que teve um esvaziamento sabe, o leite saiu, teve um esvaziamento importante ali, isso também leva a gente a acreditar que tá fluindo, está dando tudo certo. Ô, gente, vocês não reparam não, eu fiz uma colinha. Eu sempre faço, na verdade, porque eu preparo tanta coisa para falar e coisa e tal, que vira e mexe, eu tenho receio de começar a falar, porque eu falo, né, gente? E falar, e falar, e falar. E chega lá na frente e fala, putz, esqueci de falar aquele detalhe. Então, assim, vocês não reparem. De vez em quando eu olho para minha colinha, sim, fui eu que escrevi, sei tudo que está dentro dela. Mas eu tenho realmente receio de esquecer algum detalhe. Então, de vez em quando eu dou aquela olhadinha, como quem não quer nada, só para garantir que eu não estou esquecendo nenhum detalhe, tá? Mas, continuando. Importante, para você saber se tá ou não tá conseguindo amamentar bem o seu bebezinho. Não se apegue àquele detalhe, tipo, mas o meu peito não tá ficando cheio, né? Não tá ficando duro, não tá vazando. Isso não é sinal de amamentação que tá dando certo ou tá dando errado. Na verdade, esse negócio de ficar muito duro ou ficar vazando acontece mais no começo da amamentação. E no começo da amamentação, o corpo produz as coisas e não necessariamente a quantidade que esse bebê precisa. Às vezes até bem mais do que o bebê precisa, e a mãe realmente precisa tirar aquele excesso de leite, coisa e tal, até os hormônios e as coisas se estabilizarem. Então, o fato, tipo, mas meu peito não está vazando, será que ele está produzindo leite o suficiente? Gente, calma.
Ele vaza mais frequentemente no começo, mas depois ele estabiliza e vida que segue, tá tudo bem. Ah, uma outra coisa importante que eu lembrei também. Tem gente que me pergunta muito sobre isso. Ah, mas, por exemplo, acabei de amamentar o meu bebê e achei que o leite não foi suficiente, coisa e tal. Tentei ordenhar com a bombinha ou com a própria mão e realmente o leite não está saindo a quantidade. Eu acho que eu não tenho leite. Aquelas coisas que passam muito na cabeça das mães. Então, assim, não sigam necessariamente pelo volume de leite ordenhado. Porque, assim, primeiro que a mamada do bebê normalmente é mais eficiente do que ordenha, principalmente se ordenha for na mão. E outra coisa é que, assim, até as pessoas aprenderem, até essa retirada ficar natural, algumas vezes você tem leite, está cheio de leite na mama, mas na hora de tirar essa eficiência não foi legal. Então dá aquela impressão, tipo, não tenho leite. Tem. Calma, às vezes é só uma questão de se adaptar, questão de ordenhar. Então não segue esse parâmetro, tipo, eu tentei tirar e não saiu o volume que eu queria, entendeu? Achei que não foi suficiente. Então, assim, não segue por isso não, porque às vezes não dá certo. Então, assim, sinais que você vai ver no seu bebê para saber, então, se ele está ou não está mamando o suficiente. Então, além daqueles sinais que eu falei, do volume de xixi, de cocô, né, que vai número de fraldas sujas e a cor do xixi, uma outra coisa que é bem importante para vocês observarem no seu bebê é se, por exemplo, depois que você colocou ele para mamar, ele terminou aquela mamada, assim, sabe aquela mamada relaxada, uma mamada de satisfação, de cheio, assim, sabe? É muito gostoso, gente. Espero que você sempre vivencie essa experiência, porque é realmente uma experiência muito gostosa. E então, assim, que algumas pessoas falam até que o bebezinho parece bêbado, assim, tanto leitinho que mamou. Então, assim, sim, se você nota que ao final da mamada o bebê tá com cara de satisfeito, ele dorme tranquilo, ele, sabe, ele não fica agitado demais. Outra coisa que você pode fazer, às vezes, observe na hora que ele está mamando. Algumas vezes você pode, sabe, sentir, ver ele deglutindo, engolindo aquele negócio. Então, é um sinal positivo, quer dizer, está entrando leitinho ali, entendeu? A outra coisa das fezes. Eu falei da cor do xixi, mas eu esqueci de falar. A cor das fezes. As fezes do bebezinho que mama leite materno, leite materno exclusivo, né? Estamos pensando aqui nos primeiros 6 meses de vida do bebê. Ele vai ser uma cor meio mostarda, assim. Ele pode ser um pouquinho grumoso, mas ele é mais puxado para o aguado e ele tem uma cor de mostarda. Não está saindo isso? Ótimo. Alguns bebês podem tomar, às vezes, suplemento de ferro ou de vitamina D, alguma outra coisa. Isso, principalmente o ferro, ele pode sim modificar a cor das fezes do bebezinho. Normalmente fica puxado para um marrom escuro, quase preto. Tudo bem, não tem problema, vida que segue. Então, assim, observe isso daí também, as fezes, o tipinho das fezes também dá para ter uma boa noção do que está acontecendo. Uma outra coisa também é se o bebezinho ele fica alerta, por exemplo, mamou, tirou aquele cochilinho, mas o restante do tempo ele está observando, está alerta, está prestando atenção, ele tenta ter contato visual com a mãe, principalmente, por exemplo, se a mãe estiver muito pertinho, desde os primeiros dias ele já tenta ter esse contato visual com a mãe, né? Tipo, da altura do seio para o olhar da mãe, ele já tenta ter isso. Então, assim, se ele está atento, se ele não está, sabe, paradão, letárgico. Então, se ele está espertinho, se ele dormiu bem, acordou e está prestando atenção, isso é um excelente sinal. Então, tá tudo bem, né? Bebezinho tá conseguindo se nutrir direitinho. Outra coisa, né? Bebês choram por outras coisas. Eu me lembro, quando a minha bebezinha estava bem pequena, então a gente fazia aqueles encontros de família e coisa e tal, sempre vinha uma tia que falava assim o tempo todo, tipo, sei lá, bebê não podia chorar 2 segundos por qualquer coisa que fosse, e sempre vinha alguém falando assim, mas será que ela não está com fome? E tipo, você tinha acabado de cheirar do peito, tipo,
tipo, 2 minutos, tinha trocado uma fralda, na hora que eu sento no sofá, o bebê chora e alguém fala assim: "Mas será que não tá com fome?". Quem nunca? Deixa no comentário, se você nunca vivenciou uma situação do gênero. Então, assim, a gente precisa de levar em consideração que o choro é a linguagem do bebê. Então, assim, nem todo choro é fome, entendeu? Então, pode ser frio, pode ser calor, pode ser quero atenção, né, da minha mãe, do meu pai, de quem quer que seja. Então, assim, a fome, ela é sim, uma das primeiras coisas que a gente pensa, entendeu? Mas nem todo choro é fome. Então, assim, se você acabou de amamentar, todos os parâmetros, você leva no pediatra, está crescendo direitinho, suja a fraldinha, tá atento, mas mesmo depois de mamar, ele chora. Podem ser outras coisas, até o próprio refluxo, a gente ainda vai falar um dia sobre isso. Então, assim, refluxo pode dar, desconforto de qualquer ordem, calor, frio, fralda suja, é comum também acabar de mamar e fazer xixi, fazer cocô normal. Então, a fralda suja também causa desconforto nesse bebê e pode ser uma causa de choro. Então, assim, mães de plantão, calma, não se desesperem. Não é só de fome que o bebê chora. Então, observar sempre outras coisas também. Mas será que está faltando mesmo leite? Que é uma coisa que muita gente pergunta. E uma outra pergunta que é mais recorrente ainda. Acredite ou não, é bem comum as mulheres, em algum momento, se perguntarem: será que meu leite é fraco? Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito recorrente. Primeiro porque as mães às vezes comparam o leite materno com o leite de vaca. A cor mesmo, o aspecto, para quem já começou a fazer, por exemplo, a ordenha manual, elétrica, uma bobinha elétrica, alguma coisa, e que pega às vezes o leite, pega o leite de vaca, por exemplo, o leite da fórmula, né? Pega uma fórmula artificial, dilui, põe lá uma mamadeira, pega o leite que você tirou e coloca assim, muitas vezes o aspecto é bem diferente. O primeiro leite que é retirado da mama, ele tem um aspecto mais aguado, porque é essa a intenção mesmo. No começo ele hidrata a criança, ele tem um volume maior de água, depois ele vem com todos os nutrientes e afins, e no final dessa mamada ele vai vir aquele leite mais gorduroso, que é o que vai fazer esse bebezinho ganhar mais peso e etc e tal. Então, assim, muitas vezes, na hora que a mãe tira, consegue ordenhar um pouquinho o leite, compara, dá aquele tipo, mas como assim? Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter em mente, e isso ficar muito claro. Primeiro, o leite materno é um alimento completo. Completo mesmo, gente, em todos os aspectos. Então, vai ter anticorpos, vai ter nutrientes, vai ter hormônios, vai ter, né, prebióticos, vai ter bactérias do bem, vai ter muitas coisas e muitas coisas que nenhum tipo de fórmula vai conseguir ser semelhante. Nenhuma fórmula tem anticorpos, nenhuma fórmula artificial oferece para o filho, né, para o seu filho, anticorpos, defesa, né, imunidade contra as coisas, contra as doenças e as coisas que podem acontecer. Então, assim, a gente tem que comparar, ver que, tipo, o leite da latinha da fórmula artificial, ele não é a mesma coisa do leite materno. E que o leite materno é muito mais completo. Então, eles têm aspectos diferentes. E outra coisa também, e o leite materno ainda tem uma vantagem, que eu acho interessantíssimo. Ele vai mudando a sua constituição à medida que o bebê vai crescendo e também de acordo com os desafios. Por exemplo, normalmente, tipo, por exemplo, o bebê ficou gripadinho, a mãe entrou em contato com esse bebezinho, né, gripadinho, a mãe produz anticorpos para proteger aquele bebê, né, contra aquele, vamos dizer, vírus da gripe, entendeu? Na hora que ela produz anticorpos, ela passa no leite materno e o bebê naturalmente vai se proteger, né, se tratar. Outra coisa, o leite humano, ele é um líquido vivo, sabe? Ele é como é que eles usam a palavra? Ele é um fluido vivo.
ele é um fluido vivo, porque ele tem anticorpos, porque ele tem bactérias do bem que ajudam no intestino, por exemplo, da criança, melhorando a digestão, né, e criando aquela defesa, imunidade mesmo no bebê. E uma outra coisa importante, mas assim, então por que que algumas vezes, se a gente sabe que o leite não é fraco, por que que algumas vezes a mãe tem aquela impressão de que o leite dela não está nutrindo o bebê? É que, na verdade, o que pode acontecer, e algumas vezes acontece mesmo, é que não é que o leite não tem uma boa qualidade, mas quer dizer que a quantidade de leite que esse bebê está bebendo, né, está mamando, não está sendo suficiente. Então, assim, quais são as coisas que podem acontecer para aquele leite que é de excelente qualidade não chegue na quantidade que precisa para esse bebê? Então, assim, a primeira coisa mais fácil de observar é, tipo, o bebê não está mamando de forma correta e por isso ele não está conseguindo mamar a quantidade que ele precisa. Então, como ele não adquiriu todos os nutrientes, todas as calorias, né, tudo que ele precisa, às vezes ele não ganha peso. Então a mãe tem aquela sensação de que o leite não tem uma qualidade legal, ou o leite é fraco, quando na verdade é porque alguma coisa não está funcionando certo e esse bebê não está mamando o volume que ele precisa. Então, assim, mas como assim? Mas como que essa mamada pode ser ineficiente? E, né, o que pode estar acontecendo? Então, assim, tipo, a primeira e a mais fácil de acontecer, a disparada antes do segundo lugar, é tipo, a pega está incorreta. Aquele bebê que às vezes está mamando na pontinha do peito, não está abocanhando a areola toda. A areola é aquela parte escura, sabe? Em volta do bico do peito, né? Aquela parte toda. O bebê tem que abocanhar aquilo tudo para poder fazer uma mamada eficiente. Se ele não abocanha aquilo tudo, ele, na verdade, não consegue sugar o leite, né? Não consegue fazer essa coisa, né, sair do seio e ir para o bebê de forma eficiente. E aí o que acontece? Machuca o bico do peito, a mãe sente muita dor e essa mamada não é nada eficiente. Então, é a primeira causa do bebê não mamar a quantidade suficiente. Então, assim, e a consequência disso, então, é a dor. Então, e não só a dor, né? Porque começa doendo, porque o bebezinho pega no bico do peito, onde tem muita sensibilidade e não tem eficiência para passar o leite, né? Para fazer a sucção da mamada. E num segundo momento, gente, racha o peito, sabe? As famosas fissuras mamárias. Então, nada mais são do que rachaduras mesmo, racha, sai sangue, aquela coisa que toda mãe já ouviu falar ou vivenciou, né? Então, pode dar além disso. Outras coisas que podem levar à dor no seio, não só essa pega incorreta que dá a rachadura, né? Mas candidíase mamária, que é uma infecção por fungo, que pode acometer a mama e na boquinha do bebê e coisa e tal. Às vezes não dá nenhum aspecto diferente, nem na boca, pode dar ou não na boca do neném ou no peito, mas dá uma dor intensa. E é uma dor intensa, gente, ninguém consegue amamentar com uma dor intensa, entendeu? É humanamente impossível você relaxar e conseguir ejetar o leite numa boa com uma dor muito intensa. Outra coisa que pode acontecer também, que leva à dor e, portanto, leva ao bebê não conseguir mamar da forma que deveria ser, é mastite. Mastite é uma infecção da mama, entendeu? E que causa vermelhidão, dor, né? Febre na mãe. Então, tudo isso, essa dor intensa e essa dificuldade, né, toda, vai diminuir a quantidade de leite que o bebê está mamando. Então, outra coisa que a gente pode ver também, o bebê que mama o leite anterior. O bebê que mama o leite anterior é aquele bebê que faz uma mamada muito rapidinha, sabe? É aquele que começa bem rapidinho mesmo, 2, 3 minutinhos, ele foi lá, deu uma mamadinha e já larga o peito. Então, o que acontece? Qual que é o problema? Ah, mas eu posso fazer isso. Vai ter que colocar esse bebê para mamar uma frequência maior, né? Para ele conseguir chegar no leite
posterior, né? Por quê? Porque o primeiro leite que sai da mama é um leite mais hidratante, que tem mais água, entendeu? Que é para hidratar mesmo, porque o bebê com menos de 6 meses, você não precisa da água, só nem água, nem chá, nem outra coisa, só o leite do peito já é o suficiente. Então ele toma esse primeiro leite que desce da mama, um leite com maior percentual de água. Depois ele vai mamando e vai começando a vir o leite posterior. O leite posterior é aquele leite que vem com mais gordura, né? Que tem mais caloria, que dá mais tempo entre uma mamada e outra. Então, assim, você sempre tem que estimular o bebezinho a ficar mais tempo possível naquela mama e só mudar para outra mama quando você achar que ele já tá mamando, né? Quando ele mesmo achar que ele já encerrou aquela mama, e aí ele vai para outra, para sempre chegar no final do leite daquela mama. Então, mama primeiro o líquido, o leite mais hidratante, que é o leite anterior, e depois o leite mais gorduroso, que é o leite posterior. Quando o bebê consegue mamar o anterior e o posterior, ele sim vai conseguir não só se hidratar, mas ter a quantidade de calorias que ele precisa para ser um bebê, para desenvolver e tudo mais. Outra coisa que pode diminuir o volume de leite que essa mãe produz. Mãe estressada. Gente, é difícil falar, né? Porque bebê pequeno, a demanda é muito grande, muita coisa para fazer. Às vezes a gente não consegue dormir tão bem à noite, porque o bebê demanda à noite, fora os afazeres, eventualmente um filhinho mais velho, né, e coisa e tal, então a gente sabe que não é uma tarefa fácil. Mas ao mesmo tempo, gente, também dá para a gente se permitir algumas coisas. Por exemplo, eu acredito, sinceramente, que o bebê dormiu, a mãe está liberada para dormir. Sim, mesmo que a casa esteja bagunçadinha, mesmo que a casa esteja bagunçadinha, já falei isso aqui e eu defendo, eu acho que é melhor uma mãe que dormiu e que está ok, que a mente está ok, que ela consegue cuidar desse bebê com amor e carinho, do que uma casa bem arrumada, sabe, roupa passada, sei lá, e aquela mãe de cabelos em pé. Então, eu acho que nós, como mães, eu acho que a gente tem que pedir para a rede de apoio, pedir para o marido, pedir para a mãe, sabe, ajuda para outras pessoas, para as demandas que normalmente acontecem, né, na vida da gente, e, na medida do possível, tentar sim relaxar e tentar sim descansar, porque uma mãe muito exausta, muito cansada, o corpo está dando tudo o que tem, talvez ela não consiga dessa forma produzir a quantidade de leite que ela precisa. Então, assim, eu acho que vale sempre a pena a gente tentar, dentro da nossa rotina, encontrar um equilíbrio ali e dar uma descansadinha. Principalmente bebê dormiu, mamãe dormiu, sabe? Tentar isso, pelo menos nesse comecinho, assim, eu acho que vale muito a pena. Uma outra coisa importante é tentar manter a frequência da mamada. Por quê? Vamos dizer que a mãe está lá com um bebê de 5 meses, já está se organizando para fazer introdução alimentar, ou já voltou ao trabalho e coisa e tal. É muito importante que essa mãe, por exemplo, mantenha a frequência das mamadas. Por quê? Porque espaçar demais uma mamada da outra, ou fazer poucas mamadas por dia, mamada ordenha, né? Poucos estímulos no seio por dia, isso sim faz diminuir a produção, porque a produção, ela na verdade é de acordo com a demanda. Se tem bastante demanda, ou o bebê mama bastante, ou a mãe tira bastante leite, sempre vai ter mais leite. Agora, se aquela demanda encerrou, diminuiu bastante, naturalmente o corpo vai diminuir a produção de leite. Então, essa mãe, se ela não puder dar a mamada em livre demanda para o bebê, ela precisa se organizar para manter a retirada, né, de leite, para não ficar muito tempo sem estimular essa mama. Outra coisa, o estirão. Algumas vezes o bebê está num estirão, sabe, estirão tipo boom de crescimento?
tem os momentos em que você nota que o neném dá umas crescidas a mais, as roupas acabam rapidinho, porque eles começam a servir super rápido. Mas não se preocupe, é só colocar ele para mamar, e quanto mais ele mamar, mais o corpo vai produzir e a vida vai dar certo. Então, assim, é só porque a quantidade de fome, né? Esse bebê sentiu mais fome na hora de mamar e coisa e tal. Outra coisa, mas assim, e se o bebê não estiver mamando o suficiente? Como que você vai poder fazer, né? Então, assim, a primeira providência que você pode fazer é aumentar a sua ingestão de líquidos. Então, assim, é uma coisa bem importante isso. Gente, qualquer líquido. Água, suco, água de coco, leite, chás também. Então, assim, todo líquido que você ingere é excelente, porque a hidratação é assim, um passo primordial para você, é um pré-requisito para você conseguir amamentar. Eu me lembro que eu sempre tinha uma garrafa de água bem grande, perto de todos os lugares onde eu tinha o hábito de amamentar, e eu falo com as pessoas que assim, você vai sentar para amamentar, mesmo que o bebê esteja chorando, vai sentar para amamentar, você está sozinho em casa, por exemplo, era muito recorrente comigo, eu ficava muito tempo sozinha em casa. Então, antes de sentar, mesmo que o bebezinho estivesse chorando, eu ia lá, buscava mais água, bastante água, e sentava para amamentar, porque é uma coisa impressionante, gente. Você começa a amamentar, você sente sede. Não fique com sede. Peça para alguém buscar uma água para você. Mantenha várias garrafas e copos e coisas gigantes. Ora, era copo tipo desse tamanho. Às vezes, garrafas bem grandes. Então, assim, e eu tinha em todos os lugares. Eu tinha na minha bolsa, eu tinha na bolsa da minha bebê, eu tinha perto da TV, perto do lado da cama. Todos os lugares onde eu tinha o hábito de sentar para amamentar sempre estavam cheios de água. Então, assim, água é vida. Outra coisa que você vai observar para você saber, então, se esse bebezinho também está conseguindo mamar o suficiente. Você vai avaliar a pega do bebê. Por quê? Porque se a pega do bebê quer dizer o jeito que ele abocanha o seio, né, a areola e o bico do peito, a gente tem que colocar tudo isso dentro da boca. Então, tem que ver se essa pega está correta, porque se ela não estiver correta, tem que corrigir. Porque pega que não está correta, vai dar dor, vai machucar, não vai amamentar, não vai nutrir bem o bebê. Então, é preciso sempre corrigir essa pega que eventualmente pode estar incorreta. Outra coisa, levar sempre no pediatra, porque o pediatra é a pessoa que vai medir, que vai pesar, que vai avaliar o desenvolvimento do bebê. Porque assim, uma outra coisa que é muito recorrente, as pessoas me falam muito, mas eu estou amamentando meu bebê e ele quer a idade do filho da vizinha, e o filho da vizinha é muito maior do que o meu bebê. Então, assim, não compare o seu bebê com o filho da vizinha. Por quê? Muitas coisas entram aí. Primeiro, depende do biotipo. Então, por exemplo, eu sou pequenininha. Se eu me comparo com uma vizinha que é grandona, que a família é grandona, que o marido é grandão, o bebê dela provavelmente pode ser maior, na mesma idade que o meu, pode ser maior. Então, assim, às vezes, mas o bebê do vizinho é mais rechonchudo, porque o filho da minha irmã pesava não sei quantos quilos nessa idade. Então, assim, não é um bom parâmetro, entendeu? O parâmetro é, siga o seu pediatra. Normalmente a gente escolhe, né, um pediatra que é da nossa confiança, que a gente gosta, que a gente acredita, que faz um bom trabalho com a gente. Então, assim, siga seu pediatra, né? Sabe? Às vezes, naquela curva do crescimento da criança, às vezes tem momentos que estica mais, ganha peso, perde peso. Então, assim, confie na avaliação do seu pediatra, porque é ele que vai te contar se está desenvolvendo bem, se está dentro da média, se é isso mesmo, etc. e tal, né? Então, assim, e mesmo que ele fale assim, olha, era para ter crescido mais, era para ter engordado mais, engordou pouco, eu acho que
antes de entrarmos de cara numa fórmula artificial, vale a pena conversar também com o seu pediatra sobre como você poderia fazer para aumentar, né, essa produção, uma pegada leve para mostrar se o bebê está com a pegada correta, essas coisas, porque às vezes modificações simples melhoram a eficiência da amamentação e não é necessário entrar com a fórmula artificial, né? Ainda dentro das coisas que a gente vai trocar de ideia com o pediatra, além dele medir, etc e tal, vale a pena, ele provavelmente, se o bebê não estiver ganhando peso, provavelmente ele vai observar se não tem um freio lingual, né? Que é uma coisa que é comum em algumas crianças e que dificulta, às vezes a pegada está correta, mas a eficiência da língua não consegue ser ok, porque tem uma pelinha ali que está dificultando, que é coisa simples de resolver, ele vai passar o melhor procedimento, como que é feito, mas tem que ser corrigido também. Outra coisa que é possível que o pediatra observe é, tipo, fazer algum tipo de exame de urina, porque às vezes crianças que têm infecção de urina podem também não estar ganhando peso e não tem nada a ver com a amamentação ou volume de leite que esse bebê mama, mas sim porque ele está com um processo, né, infeccioso, né, no corpo e ali está demandando muita energia. Então, normalmente os pediatras já sabem disso, eles já têm um protocolo, então você não precisa se preocupar com isso, né? A gente está falando aqui só porque existem outras coisas além do óbvio, né, que todo mundo pensa, que são critérios que esse pediatra vai avaliar para poder saber se onde é que está o problema. É na mamada? Entendeu? É na produção de leite ou não? É no próprio desenvolvimento da criança. Então, ele que vai ser capaz de dar esse diagnóstico e propor a melhor forma de resolver. E por último, sempre vale a pena, antes de introduzir qualquer fórmula artificial, né, na vida do bebê, sempre vale a pena você conversar com o pediatra, entendeu? O mercado está aí, tem muitas fórmulas, infinitas marcas, infinitos tipos. Não é porque deu certo com o filho da vizinha que vai dar certo com o nosso filho. Então, assim, não dê fórmula da sua cabeça, sabe? Melhor coisa é, se você optar em dar fórmula artificial para o seu bebê, converse com o seu pediatra e peça a ele a melhor indicação, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, se vocês quiserem relatar alguma coisa, pode colocar no vídeo também. No vídeo é ótimo, no comentário do vídeo. Então, espero que vocês estejam gostando. E é isso. Um beijo.